O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Obras Básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Quarta obra da codificação espírita: O Céu e o Inferno. Introdução Geral. Publicado em 1865, O Céu e o Inferno é o quarto livro da codificação espírita de Allan Kardec. Sua principal finalidade é desmistificar as noções tradicionais e dogmáticas sobre a vida após a morte, como o céu, o inferno e o purgatório, e apresentar uma explicação lógica e racional sobre a justiça divina sob a ótica do Espiritismo. A obra busca substituir o medo da punição eterna pela compreensão de uma justiça que é, acima de tudo, educativa, misericordiosa e baseada na lei de causa e efeito. O livro se propõe a explicar a justiça divina sobre a ótica da lógica, da razão e dos princípios espíritas, como a reencarnação, a lei de causa e efeito e a progressão contínua dos espíritos. O livro busca substituir o medo da morte e do castigo eterno pela compreensão de que nosso futuro é uma consequência direta de nossas ações, pensamentos e sentimentos, regido por leis naturais e imutáveis. O livro está dividido em duas partes distintas. A primeira é teórica e doutrinária, enquanto a segunda é prática e exemplificativa, composta por relatos de comunicações com diversos espíritos. Primeira parte. A doutrina. Análise comparada das doutrinas. Nesta seção, Kardec estabelece as bases filosóficas e teóricas da visão espírita sobre a vida futura. Kardec realiza um exame comparativo das diferentes crenças sobre o futuro da alma, desde as doutrinas antigas até as concepções modernas. Ele analisa a ideia de céu, inferno, purgatório, anjos e demônios, contrapondo a visão dogmática com a lógica espírita. Os principais conceitos desenvolvidos são: capítulos principais e ideias centrais. 1. O porvir e o nada, o futuro e o nada. Kardec argumenta que a crença em uma vida futura é inerente ao ser humano e que o materialismo, a crença no nada após a morte, gera angústia, egoísmo e desespero, pois anula o sentido da moral e do sacrifício. A doutrina espírita oferece uma perspectiva consoladora e lógica sobre a continuidade da vida. 2. Causas do temor da morte. O medo da morte não vem apenas da separação dos entes queridos, mas principalmente da incerteza sobre o que virá depois e do temor de um julgamento divino implacável e de castigos eternos. O Espiritismo busca eliminar esse medo ao explicar a morte como uma simples transição para outra dimensão da vida. 3. O céu. Visão tradicional criticada. Kardec critica a ideia de um céu como um lugar de ociosidade perpétua e contemplação passiva, afirmando que isso seria monótono e contrário à lei do progresso. Visão espírita. O céu não é um local geográfico, mas um estado de consciência. A felicidade dos espíritos superiores consiste na paz interior, no conhecimento pleno, no amor universal e na atividade constante em prol do bem e da obra da criação. A felicidade é proporcional ao grau de pureza e adiantamento moral e intelectual. 4. O inferno. Visão tradicional criticada. A obra refuta veementemente a ideia de um inferno com fogo material, demônios e, principalmente, a pena eterna. Kardec argumenta que um castigo sem fim por uma falta cometida em um tempo finito é contrário à justiça e à bondade infinita de Deus. Seria vingança e não justiça. Visão espírita. O inferno também é um estado de consciência e sofrimento moral.
O sofrimento é causado pelo remorso, pela culpa, pelo orgulho ferido, pela persistência no mal e pela visão clara das consequências de suas más ações. Os espíritos sofredores vivem em um estado de perturbação e escuridão mental criados por eles mesmos. Esse estado, no entanto, é temporário. A porta do arrependimento e da reparação está sempre aberta. 5. O purgatório. Visão tradicional versus espírita. A ideia de purgatório se aproxima mais da visão espírita, mas com diferenças cruciais. O espiritismo não o vê como um lugar específico de expiação com tempo pré-determinado. Visão espírita. O purgatório corresponde aos diversos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, mas que já desejam melhorar. Engloba o estado de perturbação após a morte, o período na erraticidade, intervalo entre reencarnações, onde o espírito reflete sobre seus erros, e as próprias reencarnações expiatórias em mundos inferiores, que servem para reparar o mal praticado. 6. Código Penal da Vida Futura. Este é o capítulo mais importante da primeira parte. Kardec estabelece os 33 princípios que regem a justiça divina, baseados na lei de causa e efeito. Alguns dos princípios mais importantes são: a alma ou espírito sofre na vida futura as consequências de suas próprias imperfeições. A felicidade e a infelicidade são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Não há uma única falta que não possa ser apagada pela expiação e reparação. O arrependimento é o primeiro passo para a melhora, mas não é suficiente. São necessárias a expiação, ou seja, sofrer as consequências do mal que se fez, e a reparação, fazer o bem para compensar o mal que se fez. Deus não castiga, são as leis naturais que se aplicam. O sofrimento é um remédio, não uma vingança. 7. Anjos e demônios. Anjos não foram criados perfeitos desde o início. São espíritos que, como todos nós, passaram por inúmeras encarnações e atingiram o mais alto grau de pureza e sabedoria através de seus próprios esforços. Demônios não existem como seres criados para o mal eterno. Demônios são simplesmente espíritos ainda muito imperfeitos, ignorantes e inclinados ao mal, mas que um dia progredirão. A ideia de um diabo como rival de Deus é considerada ilógica e mitológica. A desconstrução do céu, inferno e purgatório como lugares físicos. Conceito espírita. Kardec argumenta que céu e inferno não são locais circunscritos no espaço, mas estados de consciência do espírito. A felicidade, céu, ou o sofrimento, inferno, são consequências diretas do grau de adiantamento moral e intelectual de cada um. O céu é o estado de paz, harmonia e felicidade plena, alcançado pelos espíritos que desenvolveram o amor e a sabedoria. A felicidade não é a ociosidade contemplativa, mas a atividade constante no bem, o trabalho útil no plano espiritual e o progresso contínuo. O inferno é o estado de sofrimento moral decorrente do remorso, da culpa, do orgulho, do egoísmo e do apego às paixões materiais. O fogo do inferno é a própria consciência culpada que queima o espírito em arrependimento e dor. Este estado é temporário e serve como um purgante para que o espírito reconheça seus erros. O purgatório representa os estados intermediários de sofrimento e perturbação, onde se encontra a grande maioria dos espíritos após a morte. São aqueles que não são nem puramente bons, nem irremediavelmente maus. É um período de depuração, aprendizado e preparação para novas etapas evolutivas, incluindo futuras reencarnações.
A justiça divina e o Código Penal da Vida Futura. Conceito espírita. A justiça divina não é punitiva, mas corretiva e educativa. Deus não castiga, mas estabelece leis naturais perfeitas. O sofrimento é a consequência natural da violação dessas leis pelo próprio indivíduo através do seu livre-arbítrio. Lei de causa e efeito, ação e reação. Este é o pilar da justiça espírita. Toda ação, pensamento ou sentimento, bom ou mau, gera uma consequência inevitável para o próprio autor. Não há castigos arbitrários, nem perdão que anule as consequências dos atos. Os 3 pilares da reabilitação. Para se libertar do sofrimento, o espírito precisa passar por 3 etapas. Arrependimento é o primeiro passo, o reconhecimento do erro. Expiação, o resgate da falta através do sofrimento, em novas vidas ou no plano espiritual, que serve para depurar e ensinar. Reparação é o ato de corrigir o mal praticado, ajudando aqueles a quem se prejudicou. A reparação é a prova real da transformação moral. Anjos e demônios reinterpretados. Conceito espírita. O espiritismo nega a existência de seres criados eternamente bons, anjos, ou maus, demônios. Anjos são espíritos que atingiram o mais alto grau de pureza e sabedoria através de inúmeras encarnações e esforços próprios. São os espíritos puros. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, destinados a alcançar essa perfeição. Demônios são espíritos ainda imperfeitos, ignorantes e ligados ao mal, mas que, como todos, estão sujeitos à lei do progresso. Eles não são eternamente condenados e um dia, pelo sofrimento e pelo aprendizado, se arrependerão e evoluirão. Segunda parte. Os exemplos. Comunicação com os espíritos. Esta é a parte experimental da obra, que serve para comprovar a teoria apresentada na primeira. Kardec compilou dezenas de comunicações mediúnicas obtidas em sessões espíritas, apresentando o estado de diferentes espíritos após a morte. Os relatos são classificados de acordo com a condição moral que levaram em sua última vida. É a aplicação prática da doutrina. Kardec apresenta uma vasta coleção de comunicações mediúnicas com espíritos de diversas condições evolutivas que relatam suas experiências após a morte. O objetivo é demonstrar, por meio de casos reais, como os princípios do Código Penal da Vida Futura se aplicam. O objetivo é mostrar na prática como a lei de causa e efeito atua. As comunicações são organizadas por categorias de espíritos. Espíritos felizes. Relatos de espíritos que viveram uma vida de caridade, humildade e dever cumprido. Descrevem um estado de paz, lucidez, reencontro com entes queridos e a continuação do trabalho no bem e a alegria de continuar aprendendo e trabalhando no plano espiritual. Sua felicidade provém da consciência tranquila, que não é ociosa, mas ativa e útil. Espíritos em condição mediana. A grande maioria são espíritos de pessoas comuns, com virtudes e defeitos. Seu estado pós-morte é de perturbação, confusão ou apego às coisas materiais. Muitos nem percebem que morreram e continuam vivendo suas rotinas terrenas em pensamento. São espíritos que não foram nem muito bons, nem declaradamente maus. Geralmente, encontram-se em um estado de perturbação, confusão ou apegados a coisas materiais. Seus relatos mostram o sofrimento causado pela futilidade, pelo egoísmo moderado ou pela falta de fé. Espíritos sofredores. Espíritos atormentados pelo remorso de suas faltas, como o egoísmo, o orgulho, a avareza e a maldade.
descrevem cenários de escuridão, solidão e angústia moral intensa, que são projeções de seu próprio estado mental. Aqui se encontram os relatos mais impactantes. São espíritos que sofreram intensamente devido a vidas de orgulho, avareza, egoísmo e maldade. Eles descrevem a solidão, o remorso torturante, a escuridão e a visão constante de suas vítimas. O sofrimento é sempre moral e diretamente ligado às faltas que cometeram. Suicidas. Esta categoria recebe atenção especial. Os relatos mostram a profunda decepção e o agravamento do sofrimento dos que tiraram a própria vida. Eles não encontram o nada que buscavam, mas sim a continuidade da vida e dos problemas que tentaram evitar, somados à angústia de reviver incessantemente o momento da morte e a frustração de terem violado a lei da vida. Este capítulo é um dos mais famosos. Kardec apresenta vários casos de suicídio e mostra que, ao contrário do que o suicida espera, o fim do sofrimento, ele encontra uma realidade muito pior. O ato é visto como uma transgressão à lei divina e as consequências são grande perturbação e confusão espiritual. A persistência da sensação que o levou ao suicídio de forma intensificada. A ligação com o corpo em decomposição, sentindo os efeitos da putrefação. A necessidade de reencarnar para completar o tempo de vida que foi interrompido, muitas vezes em condições ainda mais difíceis. Criminosos arrependidos e endurecidos. Kardec apresenta exemplos de criminosos. Alguns, já arrependidos, começam o seu doloroso processo de expiação. Outros, ainda endurecidos, permanecem em estado de revolta e negação, mergulhados no mal que praticaram e atraindo a companhia de espíritos afins. Kardec mostra a diferença entre criminosos que, após a morte, se arrependem e começam o longo caminho da reparação, e aqueles que persistem em seu estado de revolta e maldade, mergulhando em sofrimentos ainda mais profundos. Espíritos endurecidos. São aqueles que se comprazem no mal e o negam. Suas comunicações são frequentemente orgulhosas e desafiadoras, mas revelam um profundo sofrimento interior e uma ignorância sobre as leis divinas. Relatos de espíritos que, mesmo no mundo espiritual, se comprazem no mal e tentam influenciar negativamente os encarnados. Mesmo para eles, a justiça divina prevê um momento em que o cansaço do mal e o sofrimento os levarão ao arrependimento. Conclusão e mensagem central. O Céu e o Inferno é uma obra profundamente consoladora, responsabilizadora e moralizadora. Ela remove o medo de um Deus vingativo e o substitui pela compreensão de uma justiça imanente, lógica e amorosa, que visa sempre a educação e ao progresso do espírito. A mensagem central do livro é que somos os únicos arquitetos do nosso destino futuro. Nossa felicidade ou nosso sofrimento não são impostos por uma força externa, mas são a colheita obrigatória daquilo que semeamos através de nossas escolhas, pensamentos e ações, regidos pelo nosso livre-arbítrio. Ao oferecer exemplos reais do que acontece após a morte, a obra nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa conduta diária, mostrando que a verdadeira vida continua e que a reforma íntima é o único caminho para a felicidade real e duradoura. Sua mensagem central pode ser resumida nos seguintes pontos. Justiça divina é amor e educação. Deus não é um tirano vingativo, mas um pai que educa.
O sofrimento é um mecanismo pedagógico para o nosso progresso. Responsabilidade individual. Somos os únicos arquitetos do nosso futuro. Nosso céu ou nosso inferno são construções interiores baseadas em nossas escolhas, o livre-arbítrio. Esperança universal. Ninguém está condenado para sempre. A lei do progresso se aplica a todos. E a possibilidade de redenção através do arrependimento, da expiação e da reparação é uma porta eternamente aberta. Lógica e razão na fé. O livro convida o leitor a pensar sobre a vida futura de forma racional, abandonando dogmas que não resistem a uma análise lógica e moral. O céu e o inferno substitui a teologia do medo pela filosofia da esperança, da responsabilidade e da justiça fundamentada no amor. O Grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, está lhe trazendo as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E nessa quarta apresentação, foi explorado o livro O Céu e o Inferno. Se você gostou desse vídeo, dê um like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Se interessou em ler o livro, adquira o seu e obterás maravilhosos conhecimentos. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Emmanuel.